Não vai ser difícil achar o capítulo que vamos ler hoje. Livro de Salmo, capítulo 1. É o mesmo que iniciamos o culto. Depois nós vamos percorrer alguns livros da Bíblia, se Deus quiser. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te amamos e sabemos que tu és o nosso Senhor e Salvador. Sabemos, ó Pai querido, que em todas as coisas o Senhor é Deus. A tua palavra diz que tu és o desejado das nações, o Senhor do universo. A tua palavra diz que a tua voz é poderosa. A tua palavra diz que o Senhor se assenta sobre um trono, acima dos querubins. Diz que o Senhor, ó Pai querido, se inclina para ouvir o que se passa nos céus e na terra. A sua palavra diz que aonde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor se faz presente. E a tua palavra diz que tu és o único Deus que está presente quando os teus servos o buscam. Então, neste momento, o único Deus presente, manifesta-te aqui neste lugar e fala com o seu povo, que agora a voz que seja escutada seja a tua voz, porque precisamos dela para sermos guiados nessa noite. Queremos, ó Pai querido, nos assentar na tua mesa e ouvir da tua voz, porque tu és o Senhor. Te amamos, Jesus. És bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo e Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um salmo muito conhecido, o Salmo 1. E esse salmo, ele me fez lembrar também da passagem que eu terminei a última pregação da semana passada, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler hoje também sobre uma árvore que é plantada próximo às fontes das águas, mas que próximo não, né? Uma árvore que é plantada junto aos ribeiros das águas, e a sua raiz se aprofunda até tocar as águas. E eu e você somos comparados a uma árvore quando estamos em Deus. Mas para sermos comparados a essa árvore, o Senhor aqui nos mostra o caminho do justo e o caminho do ímpio. A maneira que vive um, o Senhor diz: não viva como este, para que você seja justo. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bom, eu, quando me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair da casa da minha mãe. Olha só, né, que coisa, né? Eu me converti, daí me rebelei, parece, né? Saí da casa da minha mãe. Mas eu saí da casa da minha mãe, fui morar na casa da minha tia. Minha tia
minha tia cristã. Eu sempre falo dela aqui, né? Era ela que me levava para a escola dominical, junto com meu tio Joaquim, minha tia Rosélia. E os seus filhos eram cristãos. E eu sempre convivi com eles. E quando eu me converti, eles eram o padrão de cristãos que eu conhecia. E quando eu me converti, eu falei para minha mãe, vou morar com eles. E eu me retirei da casa da minha mãe e me afastei do meu bairro onde eu nasci, da minha roda de amigos. E fui participar de uma nova roda de amigos, um novo grupo de pessoas que tinha outra forma de conversar, tinha outra maneira de pensar, outra forma de agir, que não era o meio em que eu estava acostumado a viver. Houve tempos antes da minha conversão em que eu tive muitos livramentos que só o Senhor me deu graça, e eu só pude entender depois que as coisas aconteceram. Um dia, eu já disse isso aqui, eu vou repetir porque é algo importante a se dizer. Eu fui criado num bairro que é periferia da minha cidade, né? E nesse bairro, as minhas amizades, eu cresci com amigos que hoje se tornaram pessoas trabalhadoras, mas também cresci com amigos que desde a minha adolescência eu via eles por temporada. Eu falava, via no verão, no meio do verão eles iam para, naquele tempo ainda se chamava FEBEM, ia para FEBEM, passava uma temporada na FEBEM, voltava no verão, via no verão, voltava para FEBEM. Tinha amigos que era assim. Eu vivia por temporada com esses amigos. E teve amigos que eu perdi muito cedo, na adolescência, por causa de tráfico de drogas, por causa de brigas. E um dia, um amigo meu falou assim, vamos ali? Eu morava em Itanhaém. Ele falou, vamos ali, e eu falei, vamos, né? A gente era amigo de infância, acho que da idade, desde os meus 5 anos eu já o conhecia, antes de morar nesse bairro. Eu já o conhecia e a gente cresceu junto, depois estudamos juntos, brincávamos juntos, jogava bola no mesmo time, né? E tínhamos a nossa infância, crescemos juntos. Ele falou, vamos ali, eu fui com ele. Esse ali era, né? Eu estava no meu bairro, ele falou, vamos ali. Esse ali era em Mongaguá, era outra cidade. E, na verdade, nós não estávamos só andando de bicicleta, saindo do meu bairro, indo em outra cidade, só para caminhar. Ele estava indo lá para buscar drogas. Ele saiu do meu bairro simplesmente para buscar drogas em outra cidade e voltar até o meu bairro com uma mochila cheia de drogas e eu junto. E eu naquele momento fui de inocente, mas como disse meu tio uma vez, né? Quando eu estava andando com um aparelho de DVD que era meu, saindo da minha casa, indo para a casa da minha tia, ele falou, você está levando a nota fiscal? Eu falei, não. Ele falou, se a polícia te parar, como é que você vai explicar? Daí ele disse assim, eu falei, não, é meu. Ele falou, até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? Eu nunca tinha escutado isso naquele tempo. Você vai estar em maus lençóis. E simplesmente, aquilo ali para mim foi um livramento, porque se a polícia parasse e abrisse a mochila dele e achasse, encontrasse todas as drogas que estavam lá, e eu estivesse do lado dele, não ia perguntar assim, você é inocente? Íamos todos no mesmo bolo, para a mesma delegacia, e eu ia ser aquele amigo de temporada, igual eu falei que tinha vários amigos. E quando eu me converti, a primeira decisão que eu tive, né, que eu falei, saí da casa da minha mãe, não saí brigado. Eu fui para um outro lugar
me afastar desse tipo de roda, para me afastar desse tipo de amizade. Eu tinha amizades muito boas que até hoje eu preservo. Quando tenho oportunidade, eu vou lá e converso com esses meus amigos. Mas é muito pouco tempo, mas preservo essas amizades. Mas aquelas que me faziam mal, sem conhecer esse salmo, quando eu me converti, eu percebi que uma vida em direção à presença de Deus não dá para ter comunhão com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. E o Senhor vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E andar no conselho dos ímpios, hoje andar no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje no meio da igreja existe um povo cristão, ou que se diz cristão, que eles levam a vida entre dois senhores, ao mesmo ponto que dizia o profeta Elias lá em cima do monte para o povo de Israel, diante do povo de Israel e do povo de Israel e os sacerdotes de Baal, dizendo: se Israel é Deus, se o Senhor é Deus, siga-o; se Baal é Deus, siga-o. Ele fala: não cocheais entre dois senhores. E existe um certo nível, um certo tipo de cristão hoje dentro da igreja que está cocheando entre dois senhores, e às vezes até citam, o livro de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para não parafrasear os versículos. Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Calma aí, acho que eu li para frente, a partir do 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Alguns usam esse texto para dizer que se fazem de tudo para ganhar os perdidos. Mas, em vez de continuar com os princípios de Cristo, quando eles estão no meio dessa roda, eles se tornam iguaizinhos aos ímpios que estão ali conversando. Quantos cristãos que eu já vi, que eu conheci, que estavam ali assentados no meio da roda e era semelhante àquele que estava maldizendo, ou até pior do que aqueles que estavam ali naquela roda. Quantas vezes eu vi aqueles irmãos que eram de igreja, de vez de estar levando as pessoas para o reino dos céus, eram aqueles que estavam levando as palavras imundas para o meio da conversa, trazendo as maledicências para o meio da conversa, trazendo ali, usando os métodos lascivos para o meio da conversa. Quantas vezes nas rodas de conversa de trabalho, com amigos meus que falavam que eram cristãos, que quando conversava comigo tinha aquela veste de santidade, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, mas quando se juntava com os amigos do serviço para uma falsa pretensão de ganhar as pessoas para Jesus, se envolvia, mas de vez de envolver Cristo na conversa, o mundo era o que envolvia ele. Quantos cristãos estão
andando no conselho dos ímpios, agindo como o mundo. Estão parando e ouvindo o que o mundo diz e deixando as coisas do mundo fazerem parte da sua vida. Porque aqui ele vai dizer assim: se detém no caminho dos pecadores. Aquele que se detém é aquele que para. Ele estava seguindo a sua jornada, mas aí ele para e começa ali a observar o caminho do ímpio. E talvez ele olhe assim: acho que vale a pena eu fazer igual ele está fazendo, porque parece que ele está sendo abençoado. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o justo e o injusto, eles vão receber a chuva e o sol da mesma forma. Mas o que vai permanecer diante do Senhor vai ser o justo, porque a palavra do Senhor vai dizer assim um dia: eu vou fazer diferença entre o justo e o injusto. Eu vou fazer um memorial diante de mim e vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto. Mas as pessoas estão olhando para o ímpio, estão querendo se comparar com o ímpio. A nação de Israel quantas vezes ficou olhando para as outras nações e falando: olha como as nações têm prosperado e nós estamos sofrendo, estamos padecendo. Estão olhando para o mundo, enquanto Deus nunca quis que eu e você, ou a nação de Israel, olhasse para o mundo. Deus sempre quis que eu e você olhássemos para Ele, entendêssemos que Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte que nos sacia, Ele é a fonte que nos fortalece, Ele é tudo que precisamos para que possamos viver neste mundo. Mas ainda diz a palavra do Senhor que além de parar nesse caminho, as pessoas estão se assentando. Algumas pessoas fazem morada no caminho dos ímpios. O Senhor nos chama para andarmos com Ele. A palavra do Senhor vai dizer assim lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Versículo 4: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Quantos daqueles que são cristãos, se dizem seguidores de Cristo, são inimigos de Deus por fazerem amizade com o mundo? Mas o Salmo não começa assim. Eu só disse sobre a prática do ímpio, mas o Salmo não começa assim. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O Salmo começa dizendo: feliz é você que não anda como um ímpio. Feliz é você que não tem amizade com o mundo. Feliz é você que tem amizade com Deus. Feliz é você que feliz é você que anda no conselho do Senhor. Feliz é você que se detém no caminho do Senhor. Feliz é você que se assenta no caminho do Senhor. Feliz é você que medita no Senhor. A palavra do Senhor sempre vai nos apontar para uma coisa, que é estar na presença dEle todos os dias. A palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, se eu não me engano, posso estar enganado, né? Falei com tanta propriedade e agora estou com medo. Isso. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim. Isso. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, vai dizer que o Senhor veio ao jardim. O Senhor vinha ao jardim na viração do dia, para ter comunhão com o homem e com a mulher. Todos os dias, desde o princípio, o Senhor desejava ter comunhão com o homem. Todos os dias. E daí passa Adão e Eva. A palavra do Senhor vai dizer que vem
Abel e Caim, e daí vai ter um momento que nós conhecemos como aquele momento em que Abel e Caim trazem a oferta ao Senhor, e daí Abel traz ali com seu coração movido diante do Senhor e se apresenta diante de Deus e traz a sua oferta, porque o Senhor visitava Abel e Caim e tinha comunhão com eles, e aí o Senhor recebe a oferta de Abel, porque o seu coração se movia em resposta ao Senhor, e rejeita a oferta de Caim, porque o seu coração não se movia em resposta ao Senhor. Ou seja, o Senhor sempre vai vir ao nosso encontro, mas Ele vai observar o meu e o seu coração. Ele não vai olhar apenas o que nós trazemos para Ele, mas Ele vai olhar se o nosso coração está voltado para Ele, porque Ele vem ao nosso encontro todos os dias. Todos os dias é tempo de estarmos na presença do Senhor. E daí passa Abel, e daí a palavra do Senhor vai dizer que Adão teve mais um filho chamado Sete, e não se fala em buscar a Deus, mas Deus estava ali, desejando ser buscado. Daí a palavra do Senhor vai dizer que passou 100 anos, e Sete teve um filho, chamado Enos, e vai falar assim: e começou a buscar o nome do Senhor, e voltou novamente a busca ao nome do Senhor, e o Senhor começou a se manifestar de novo na geração de Sete. E daí nós conhecemos a história da geração de Sete. Nós conhecemos que existe um homem lá no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 22, que se chamava Enoque, que andava com Deus, e Deus o levou para si, porque ele andava com Deus. E nós conhecemos ali no capítulo 6 de Gênesis, que Deus vai dar testemunho de um homem chamado Noé. Ele vai falar assim: Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. E quando vai falar assim, Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Deus se entristeceu de ter feito o homem. Logo depois ele vai dizer: Noé era diferente, ele era um homem justo e bom, e Deus tinha comunhão com Noé. E daí vai passar a geração de Noé depois do dilúvio, e daí Deus vai levantar um homem chamado Abraão, e depois nós conhecemos a história de geração em geração. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jesus veio a essa terra e teve comunhão com 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos junto com Jesus teve comunhão com 70 homens que a qual o Senhor enviou, e esses 12 apóstolos mais 70 homens tiveram comunhão no cenáculo com o Senhor Jesus. E daí a palavra do Senhor vai dizer que Pedro evangelizou ali, e mais de 3.000 almas se converteram. E depois ali vai dizer a palavra do Senhor que a palavra do Senhor chegou aos gentios através da vida de Cornélio, e depois a palavra do Senhor foi pregada através da vida de Paulo e através da vida dos apóstolos, e chegou um dia que houve uma reforma protestante, aonde a palavra de Deus foi pregada através dos séculos e chegou até nós. E Deus continua sendo um Deus de comunhão, e todos os dias, assim como ele fazia com Adão e com Eva no jardim, ele se apresenta para mim e para você, para dizendo assim: tudo bem? Eu quero ter comunhão contigo. Todos os dias ele chega dizendo: eu quero ter comunhão contigo. Então ele vai falar assim: olha, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Não se assente, não se detenha, não pare no caminho dos ímpios, mas antes tenha prazer na minha lei, medita nela de dia e de noite. Quando nós já ouvimos essa palavra, nós vamos sempre lembrar de Josué. E essa palavra foi dita para Josué pelo menos 3 vezes. Não foi dita apenas no livro de Josué capítulo 1. Moisés disse para Josué no livro de Deuteronômio pelo menos 2 vezes. Depois foi dito de novo pelo próprio Deus no livro de Josué capítulo 1. E o Senhor está dizendo através desse salmo: era costume do povo judeu, e até hoje é costume do povo judeu até hoje, orar pelo menos 3 vezes durante o dia. Você pode ver que o profeta Daniel, nós conhecemos lá na história, né, no livro do profeta Daniel, que Daniel orava 3 vezes durante o dia. E daí, às vezes orar 3 vezes durante o dia é muito para nós cristãos. Orar 3 vezes durante o dia é muito, e os judeus continuam orando 3 vezes ao dia. Continuam buscando a Deus 3 vezes ao dia. E nós achamos muito. Daí vem o apóstolo Paulo e fala assim, ó: orai sem cessar. Orai sem cessar.
No Velho Testamento diz: medita dia e de noite. Daí vem Jesus e fala assim: olha, vigiai e orai. Eu e você temos que entender uma coisa: a presença de Deus jamais se afastará do nosso meio, porque a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então Ele habita em mim e em você. Não há tempo para nos determos no caminho dos ímpios, mas há tempo para estarmos na presença de Deus em todos os momentos. Enquanto você está trabalhando, Deus está contigo. Enquanto você está na roda com seus amigos, Deus está contigo. Quando você vai para o caminho do seu trabalho, eu sei, o trânsito é ruim, Deus está contigo. Pratique esporte, Deus está contigo. Enquanto você está buscando, está orando, Deus está contigo. Está lendo a Bíblia, está lendo a palavra, Deus está contigo. Está gastando tempo com Deus, Deus está contigo. E você não está gastando tempo, você está ganhando tempo e está usando a melhor forma do seu tempo. Porque a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias vai dizer que a nossa glória é conhecer ao Senhor. O Senhor vai dizer através do profeta Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento não era o conhecimento humano, era conhecer o Senhor, era conhecer a palavra de Deus, era ter um relacionamento com o seu Deus. Se o povo de Israel e de Judá conhecesse o seu Deus, eles não teriam sido levados para o exílio, porque no livro de Jeremias, no capítulo 7, o povo de Judá falava assim: olha, santuário, santuário, templo, templo, e eles achavam que só por falar que o templo estava lá, enquanto o templo estiver aqui, nós não vamos ser levados para o exílio. Deus foi lá, enviou um rei chamado Nabucodonosor, que destruiu o templo e arrancou todos os tesouros da nação de Judá e levou todo o povo para o exílio na Babilônia. Por falta de conhecimento. Deus já tinha enviado os seus profetas. Deus nunca disse que o templo era a segurança da nação de Judá. Deus tinha dito que se o povo que se chama pelo seu nome o invocasse, e orasse, e o buscasse, e se arrependesse dos seus pecados, então Ele ouviria dos céus. Mas Ele nunca disse: se o templo estiver lá, vocês estão seguros. Da mesma forma que Ele nunca disse: se a arca estiver na frente, pode ficar tranquilo que o povo de Israel vai vencer as suas batalhas. O povo filisteu levou a arca embora. Nabucodonosor destruiu o templo de Judá, o templo de Jerusalém. Irmãos, precisamos conhecer ao Senhor. Não podemos fazer de simples rituais, pensando que somos de Cristo, sem ter relacionamento com Jesus. Há muitos cristãos que falam: eu sou de Cristo, mas não conhecem o Senhor Jesus porque não lê a Bíblia, não conhecem o Senhor Jesus porque não ora, não conhecem o Senhor Jesus porque não medita, não conhecem o Senhor Jesus porque não anda com Ele, não conhecem o Senhor Jesus porque não anda com Ele, não conhecem o Senhor Jesus porque não se detém no caminho com Ele, não conhecem o Senhor Jesus porque não se assenta com Ele à roda. Não tem comunhão com os irmãos da igreja. Jesus está querendo falar com você através dos seus irmãos da igreja, e você não tem comunhão com os seus irmãos da igreja. Não tem tempo para conversar. Acaba o culto, a primeira coisa que nós fazemos: vamos embora. E às vezes um irmão precisa conversar contigo, para contar como é que foi a semana dele. E talvez uma palavra que você vai dar vai ser a palavra que vai mudar a semana dele inteira. Porque é uma palavra de bênção. Não tem tempo de comunhão. E por não ter tempo de comunhão, perdemos as bênçãos de Deus. Precisamos inverter isso tudo que tem no versículo 1 com os ímpios e começar a fazermos como igreja. Precisamos gastar tempo como irmãos de igreja e nos assentarmos e termos comunhão uns com os outros e conversarmos sobre a presença de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre o Deus Todo-Poderoso, e crescermos na graça do Senhor, porque todos nós temos um relacionamento com Deus que precisa ser transmitido, que precisa ser agregado nos nossos corações, porque o que eu vivo e o que você vive vai nos fortalecer. Porque cada testemunho
que for gerado e for apresentado através das nossas vidas, vai ser o que vai fortalecer a vida de um irmão. E daí o versículo 2 vai dizer assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, e medita de dia e de noite. Se eu e você meditarmos na presença de Deus, vamos ter o que compartilhar uns com os outros, porque nós vamos ter mais de Deus para derramar na vida dos nossos irmãos. E ele vai dizer assim no versículo 3: e ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que nós seremos como uma árvore que dá frutos. Não tem coisa melhor do que uma árvore frutífera. Eu passei uma vida inteira desejando dentro do meu quintal. Não, minha vida inteira não, que é muita coisa, né? Passei minha infância inteira dentro do meu quintal pensando, eu podia ter uma goiabeira aqui. Não existe fruta que eu mais gostasse na minha infância do que goiaba. Gosto de manga, né? Só que manga era impossível, lá na minha terra não dá manga com facilidade, mas eu sei que goiaba dava. Então, a minha pretensão era ter uma goiabeira dentro do meu quintal. E era fantástico, o meu quintal é aqui, do lado direito, o da minha avó é do lado esquerdo. Aonde tinha o pé de goiaba? Da minha avó, do lado esquerdo. E daí na casa da minha tia tinha um pé de goiaba, no vizinho tinha outro pé de goiaba, mas na minha casa não tinha nenhum pé. Daí na outra casa que eu morava de aluguel, tinha 3 chapéus de sol, né? O pessoal conhece como chapéu de sol, pé de cuca, dava um fruto lá, né? Só que não é gostoso, mas eu sempre quis ter um pé de goiaba. Olha eu contando aqui, né? Porque um pé frutífero que dá o seu fruto alegra, né, eu acho que o local, o ambiente. Porque se você tem uma árvore que só cai as folhas, é muito ruim. Eu lembro que minha tia, que tinha um pé de goiaba, ela tinha um pé de goiaba e 2 pés de manga. Os 2 pés de manga, teve uma vez que deu uma manga. Eu lembro que a casa dela, né, tinha 5 filhos, marido e esposa, e uma manga. E todo mundo contemplando aquela manga, né? De quem que vai ser essa manga? Porque deu uma manga numa mangueira para 7 pessoas. Mas todo ano eles tinham que rastelar e tirar as folhas. Agora voltando à árvore. Aqui a Bíblia diz que a árvore era frutífera e as suas folhas eram verdes. Uma árvore frutífera alimenta as pessoas. Uma árvore com as suas folhas verdes, ela refresca no dia do calor. Ela é uma boa sombra. Uma árvore frutífera, ela alegra uma casa. Ela alegra os vizinhos. Aqui em Itupeva, eu morei um tempo no Cafezal 2, no Cafezal 2, e eu lembro que tinha bastante pé de manga para lá, né? Olha eu com mais inveja, ainda mais ser manga. Tinha bastante pés de mangas, e daí você via aquele monte de manga caído no chão, nas chácaras, mas tinha algumas pessoas que compartilhavam das suas mangas, colocava na sacolinha, colocava no portão, quem quisesse, não precisava roubar, né? Pegar a manga verde, tacar lá para catar a madura, não precisava roubar. E compartilhava das suas mangas. E o cristão, aqui, é como essa árvore, plantada, que dá o seu fruto. Eu e você temos um fruto. Nós temos resultados quando nós estamos no Senhor. Porque o fruto sempre é resultado. Eu e você, quando estamos em Deus, damos resultados. E esses resultados é para transformar o mundo. Esses resultados é para transformar aqueles que estão ao nosso redor. Eu disse, a árvore alegra um lar, a árvore, ela alegra os vizinhos, porque como eu disse, subindo aqui,
o cafezal, alguns vizinhos alegravam seus outros vizinhos que não tinham manga, porque eles podiam também saborear da mesma coisa que aquela pessoa tinha. Eu e você temos a palavra de Deus, nós damos fruto, nós damos resultado quando nós estamos no Senhor. Nós podemos compartilhar da presença de Deus e podemos levar refrigério e descanso para aquelas pessoas que estão aflitas neste mundo, porque muitas pessoas, quando vem uma copa de uma árvore que tem folhas verdes e estão debaixo de um calor intenso, a primeira coisa que elas fazem é encostar na árvore, baixar a cabeça e ficar ali se refrescando. E é neste momento que ela vai buscar alívio para a sua alma. E é neste momento que você vai liberar dos frutos preciosos da palavra de Deus que está em ti. É neste momento que você vai mostrar os resultados da vida de Deus que está em ti. Porque você vai poder mostrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. E a pessoa vai olhar e vai poder se alegrar e falar assim: é isso que eu quero na minha vida, é esse tipo de resultado que eu quero na minha vida. Porque as pessoas vão olhar e talvez não vão entender como é que você conseguiu se tornar uma árvore que dá frutos no meio desse deserto. Como é que você conseguiu ser uma árvore que dá frutos no meio desse deserto, no meio desse caos em que nós vivemos? O livro de Salmos, no capítulo 84, vai dizer assim, ó. Eu já disse esse versículo hoje. Versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo o coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse homem que a Bíblia está dizendo aqui, esse salmo começa dizendo assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma desfalece pelos seus átrios, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Começa assim o salmo. Só que esse homem que ele está descrevendo esse salmo, ele está falando de um lugar que ele deseja ir. Só que até chegar lá, ele tem que passar pelo deserto. Ele está narrando o salmo de trás para frente. Ele está falando: olha, eu quero estar lá, nos tabernáculos, mas ele está passando pelos lugares áridos. E as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: como você conseguiu ser essa árvore nos lugares áridos? É porque o meu alvo não é o deserto. O meu alvo é estar debaixo da presença de Deus. O meu alvo é estar nos tabernáculos do Eterno. O meu alvo é viver a presença de Deus. O meu alvo é estar como a andorinha e como o pardal que encontrou um ninho para si. O meu alvo é viver a glória do Deus eterno. E daí não importa o lugar que eu vou passar, aonde eu passar eu vou prosperar, porque a minha jornada não me impede de viver aquilo que o meu Deus tem para mim, porque os meus olhos não estão no deserto, os meus olhos estão nas moradas eternas, aonde meu Deus vive. Então por onde eu passo, vai ter manancial de águas, por onde eu passo, os caminhos vão ser aplanados, porque o meu coração está no Senhor. Por onde eu passo, vai ter sombra, por onde eu passo, eu vou poder te anunciar o poder de Deus, porque Ele vai transformar o lugar aonde eu estou. Por onde eu passo, eu vou ter uma palavra de Deus para a sua vida. E por onde eu passo, você vai poder descansar debaixo das minhas copas, das minhas folhas, porque o meu Deus está comigo. E o que eu e você vamos falar é simplesmente: o Senhor está aqui. Ele age através da minha vida
E Ele deseja fazer o mesmo através da sua. E Ele vai dizer: Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Essa corrente de águas, a Bíblia vai dizer que duas pessoas são essa corrente de água. Uma é o Senhor Jesus e a outra é o Espírito Santo de Deus. Não existe valor em nossas vidas se não for sem eles. Sem Jesus e sem o Espírito Santo de Deus, eu e você não temos valor. A palavra do Senhor Deus vai dizer assim, ó, que existe um rio que flui do templo de Deus. E ele começa a fluir. E daí vai dizer que o profeta Ezequiel colocou o pé sobre esse rio, e daí as águas bateu nos artelhos, depois bateu nos joelhos, bateu nos lombos, e depois foi um rio tão forte, que por onde esse rio passava, transformava tudo ao seu redor, e diz lá que as árvores que eram secas, começaram a gerar vida e dar os seus frutos. E esse rio é aonde eu e você estamos plantados. A palavra do Senhor também vai dizer que eu e você precisamos nascer da água e do Espírito. E nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu e você precisamos ter o fluir do Espírito Santo através das nossas vidas. Precisamos depender do Senhor, porque de fato eu e você vamos ter bons frutos, eu e você vamos ter boas folhas, eu e você vamos ter palavra de Deus para anunciar quando Jesus estiver em nós, quando o seu Espírito estiver em nós, e quando eu e você estivermos dispostos a buscá-los todos os dias das nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor. O caminho que Deus deseja para nós é um caminho onde eu e você andamos nele, nos detemos nele e nos assentamos na presença dele. No versículo 4 vai dizer agora para os ímpios: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. A Bíblia vai dizer que não há morada para os ímpios. Vai dizer que eles são como a palha. Eu fui pesquisar isso, né? Por que Deus disse que era como a palha? E em outras traduções da Bíblia vai dizer que ele é como a moinha, né? E era quando eles pegavam o trigo para tirar a casca, deixa de molho, daí depois deixa secar, daí depois pega uma peneira, né? Isso antigamente, né? Hoje é um pouco contra. Hoje parte do processo é igual: umedece, deixa secar e hoje succiona. Com ar eles puxam e tiram as folhinhas. No passado não tinha o que succionasse, então deixava na água, secava, pegava uma peneira, pegava o grão do trigo, jogava para cima, o vento pegava aquela palha do trigo, tirava e o trigo caía na peneira. E Deus diz que com os ímpios ele vai fazer dessa forma. Os justos ele vai peneirar junto com a palha, vai jogar para cima, a palha vai ser lançada fora e os justos vão continuar com o Senhor. Eu e você precisamos permanecer no Senhor. Existe uma peneira, e nessa peneira só vai permanecer aqueles que estão firmados no Senhor. Só aqueles que estão diante dele, buscando dia após dia. Os demais vão ser lançados fora. E agora, para encerrar, no versículo 6 vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No capítulo 2, versículo 19 de 2 Timóteo, vai dizer assim: o Senhor conhece aqueles que são seus.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece aquele que o busca. O Senhor conhece aquele que o honra. O Senhor conhece você. O Senhor conhece aquele que está diante dele todos os dias. A pergunta agora é: você conhece a Deus? Você conhece o Senhor de ouvir falar ou de com Ele estar? Porque o Senhor nos visita todos os dias. Ele está presente todos os dias. Agora Ele vai dizer assim lá para o rei Asa. Ele disse assim: olha, se você me buscar, eu vou me deixar ser encontrado. Ele vai dizer através do profeta Isaías: você me buscará e você me encontrará quando me buscar de todo o coração. Ele vai dizer através do rei Salomão, simplesmente: olha, se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, me invocar. Ele vai dizer através do próprio Cristo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor deseja ser buscado. O Senhor deseja que Ele seja o primeiro. Se Ele não for o primeiro, eu e você não vamos ser aceitos como seus filhos. Se Ele não for o primeiro, eu e você não vamos ser encontrados como justos. Se Ele não for o primeiro, eu e você não vamos ser encontrados no livro da vida. Se Ele não for o primeiro, eu e você não vamos ter comunhão com Ele. Se Ele não for o primeiro, Ele não vai estar em nós e nós não vamos estar nele. Vamos deixar o Senhor ser o primeiro. Vamos deixar Ele ser o primeiro nos nossos corações, na nossa vida, na nossa mente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento, e com toda a sua força. Porque só assim eu e você seremos como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que mesmo que venha o tempo de sequidão, para sempre daremos frutos. Para sempre daremos frutos. É momento de vivermos com o Senhor e não nos voltarmos para o caminho que Ele não está. Bem-aventurado o homem cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado é eu e você, bem-aventurado a pessoa que busca a face do Senhor. Feliz é aquele que anda com o Senhor. É tempo de sermos felizes, porque o Senhor está aqui neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, o Senhor está aqui neste lugar e eu louvo o Teu nome. Eu engrandeço o Teu nome, ó Pai querido, porque o Senhor vive, porque o Senhor governa, porque o Senhor reina, porque o Senhor é a vida, porque o Senhor é o meu Salvador, porque o Senhor, ó Pai querido, nos faz produzir resultados nessa terra, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos faz ser árvore frutífera, a qual podemos alimentar este mundo, a qual podemos alimentar aqueles que estão, ó Pai querido, com fome neste mundo e precisam de uma palavra de Deus, precisam de uma palavra do Senhor, precisam de um conselho. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter comunhão uns com os outros, ó Pai querido, assim como o Senhor nos orienta. Como igreja podemos servir os nossos irmãos, como igreja podemos, ó Pai querido, levar a palavra do Senhor, como igreja podemos, ó Pai querido, um com os outros, ó Pai querido, segundo os nossos testemunhos, ó Pai querido, fortalecer a nossa fé. Obrigado que como igreja, ó Pai querido, nós nos detemos do caminho do ímpio, nós nos assentamos, ó Pai querido, na roda dos escarnecedores, mas antes temos prazer na Tua lei, antes temos prazer na Tua presença, antes temos prazer em ter comunhão uns com os outros, antes temos prazer, ó Pai querido, em desfrutar da Tua palavra uns com os outros. Obrigado, Senhor, Pai, que nós possamos, ó Pai, a partir de hoje, Pai, ter uma mesa aonde
os teus filhos se reúnam para conversar sobre a tua palavra, uma mesa onde os teus filhos se reúnam para orar juntos, uma mesa onde os teus filhos se reúnam, Pai querido, para celebrar o teu nome, uma mesa onde os teus filhos se reúnam para contar como é que foi o seu dia, e o seu dia sendo anunciado, celebrarmos juntos, falar: grande são as obras do Senhor sobre a tua vida, e ver os resultados na vida do seu irmão, trazendo refrigério para as suas almas, e ver os resultados na minha vida, trazer refrigério na vida dos meus irmãos. Senhor, que seja um momento, Pai querido, de comunhão entre os seus filhos, entre a sua igreja, para que possamos, Pai querido, dia após dia produzir mais resultados, mais frutos, que as nossas vidas sejam como uma árvore frondosa, Pai querido, com boas folhas, aonde, Pai querido, traz alívio, traz refrigério, porque nós temos as boas novas do Senhor para anunciar, porque nós temos o bálsamo, Pai querido, do Senhor para dar, porque nós temos, Pai querido, a vida do Senhor em nós. Nós sabemos de uma coisa: o Senhor está presente em todo o tempo, e porque o Senhor está presente, vida irá fluir, porque as fontes das águas vivas, porque, Pai querido, os ribeiros de água sempre, Pai querido, estão ligados às raízes, e porque o ribeiro de águas estão ligados às raízes, produzimos frutos, produzimos vida e liberamos o teu poder, da tua unção, da tua glória. Deus Todo-Poderoso, fala através da sua igreja, fala através dos teus filhos, que o teu reino seja manifesto através de nós, porque nós, Pai querido, como os teus filhos, pós-dia, porque nós não vamos nos deter no caminho dos ímpios, mas antes vamos meditar em toda a sua lei, porque nós somos felizes, porque estamos contigo e o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito.